Hoje eu tenho para vocês 7 plantinhas que uma vez que você tem elas, você pode ter elas sempre a partir de sementinhas. Claro que algumas delas também é possível você fazer a propagação através de raminhos de mudas. Mas eu estou começando aqui mostrando para vocês o beijinho, que é uma plantinha muito querida e que está no final da florada dela aqui na minha casa. Essa é de fato uma espécie anual, né? Que quer dizer que é uma planta que você cultiva ela, ela dá flores e depois você colhe as sementinhas para replantar novamente. Aqui, olha, já tem alguns que estão nascendo de volta, né? Aqui já tem uns caramujinhos, inclusive. Vou jogar cal neles. Para isso, o que você vai fazer? Você vai colher as sementinhas, ó, que vem dentro dessas cápsulazinhas, que dá o menor toque que se dá nelas, elas já se rompem, né? E já jogam a sementinha para fora. E essas sementinhas aqui é o que você vai semear no seu jardim. Elas germinam muito facilmente, por isso que em volta da planta mãe costuma nascer espontaneamente, né, novos beijinhos. E os que sobraram aqui no meu jardim são todos vermelhos, né? Foi o que sobrou da florada, mas existem diversas cores. E aqui nós temos vinca, né? Essa daqui é na cor branca e está iniciando as flores dela agora. E é mais uma plantinha que produz muitas sementinhas e apesar de poder também ser propagada através de galhos, eu sempre prefiro através de sementes, porque assim o sistema de raízes dela fica muito mais forte, mais vigoroso. E essa é uma espécie bienal, ou seja, né, as flores dela vão durar aí até 2 anos no seu jardim. Depois elas vão ficando caneluda, igual tá essa daqui, olha. E aí a florada dela diminui um pouco, então tá na hora de você fazer o replantio, apesar de ela produzir tantas sementinhas também, né, que ela acaba se reproduzindo espontaneamente. Ela também tem de diversas cores, né, e a cada flor dessa daqui costuma produzir uma cápsulazinha de sementes, como vocês podem ver aqui, olha, tem até uma que já está rompida, né, deixando à mostra aqui as sementinhas, que são esses grãozinhos pretos. Olha de pertinho. E para vocês terem uma ideia, né, da quantidade de sementinhas que ela produz, dá só uma olhada aqui embaixo, olha, que tá cheio de vagens, né, secas dela, vagens e sementinhas, olha. Entre as folhas aqui está completamente cheio, né, de vagens, porque essa parte aqui está na calçada e aqui ela acabou retendo aqui um pouco de vagem e de sementinhas. Ó, todos esses pontinhos pretos são sementes. Elas produzem muitas sementes que germinam muito facilmente, né, em local ensolarado e ela não é muito exigente quanto ao tipo de solo, não. Ela só não suporta encharcamento. E como eu já disse para vocês em outros vídeos, né, ela vai bem, inclusive, né, em solos bem pobrinhos, solos arenosos, né, que retém pouca umidade e retém também poucos nutrientes, né, que vem aí da decomposição das matérias orgânicas e, inclusive, ela às vezes ela nasce até mesmo uma rachadurazinha de calçada, como eu sempre faço questão de mostrar para vocês, porque ela é uma planta que, apesar de não ser brasileira, se adaptou muito bem aqui ao clima do Brasil, tá? Essa daqui é uma vinca de Madagascar e aqui, por exemplo, ó, ela tá aqui nessa calçada, essa daqui, tá vendo aqui, ó, o pezinho dela tá saindo dessa rachadurinha aqui do muro aqui da minha casa, ó, tem um buraquinho aqui e é daqui que ela está saindo e olha a quantidade de sementinhas que tem aqui no chão, ó, eu vou pegar para vocês aqui, ó, para vocês terem uma ideia da quantidade de sementes que ela já jogou aqui no chão. Ela produz muitas sementinhas, tá? Que depois uma outra acaba germinando aqui na rachadura da calçada, pois são muitas e ela é bem rústica. E aqui eu tenho o amor agarradinho, tá? Aqui a nossa terceira plantinha é uma trepadeira. Essa plantinha tão lindinha, eu acho que ela deveria ser mais propagada, deveria ser mais fácil de a gente ver ela nos jardins no Brasil, porque ela é de muito fácil cultivo. Ela tem uma florada lindíssima, né? E é ótima para dar um charme, né? Para dar beleza, para cobrir um muro ou mesmo uma cerca de madeira, fica super linda.
E ela é uma das espécies que também produzem muitas sementinhas, ó. Dentro desses frutinhos aqui, ó, estão cheios de sementes. Se apertar eles, você sente a sementinha durinha aqui, tá? Que depois que fica sequinha, ela fica bem amarronzada, bem pretinha, e aí ela germina com facilidade em solo úmido, né, com matéria orgânica. Olha, ali em cima, ó, tá vendo? Ela tem lá, tá subindo aqui no poste, já passou um pouco das flores dela, mas ela ainda tem algumas flores indo para lá e inclusive descendo aqui, né, aonde ela não pôde se agarrar em nada. Aqui nessa parte, olha, ela tá quase entrando dentro da minha casa aqui com um galinho super charmoso aqui dessas flores, né, rosadas com esse centro aqui com esses pontinhos amarelos. E inclusive, né, tem muitas sementinhas aqui prometendo, ó, dentro dessas cápsulas aqui, ó, tá vendo? Dentro dessas pequenas cápsulas, estão cheias de sementinhas, tá? Enquanto elas estão nesse tonzinho meio rosado, é porque ainda estão verdes. Quando elas estão madurinhas, prontas para replantio, elas ficam num tom bem marronzinho, bem seco. E aqui nós temos a azulzinha, gente. A azulzinha é essa plantinha tão delicadinha nativa do Brasil, tá? Quando eu falo, muita gente duvida, mas é uma pesquisa simples no Google, você detecta, você verifica que é verdade. E apesar de muita gente ter dificuldade para cultivar essa plantinha, com algumas poucas regrinhas básicas, eu duvido que você também não vá cultivar ela muito bem na sua casa, tá? Se você preparar o solo da maneira correta, plantar ela do jeito que eu ensino para vocês no canal, eu duvido que você não tenha sucesso com ela, porque ela vai ficar muito mais resistente com algumas poucas regrinhas que você observar. Eu vou deixar isso para um outro vídeo, tá bom? E já adianto para vocês, quando acontece isso daqui, ó, tá vendo esse raminho aqui que tá com essas folhagens meio enferrujadas? Já adianto para vocês que isso daqui é estresse por falta de água. As plantas também se estressam por falta de água. Quando elas passam sede por muito tempo, né, acaba acontecendo isso daqui com a azulzinha. Então, a melhor maneira de evitar isso é você simplesmente, né, não deixar ela passar sede por muitos dias, tá? Então, às vezes acontece isso aqui nesse meu exemplar, eu tenho vários aqui em casa, e aí ela fica com esse aspecto aqui, né, meio amarronzado. Essa daqui tá plantada aqui no meio das pedras, tá? Por isso que aqui ela retém menos água, porque é um local bem arenoso aqui do meu jardim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é as sementinhas que elas produzem. Vou procurar uma aqui, ó, nesse raminho, tá? Deixa eu ver aqui para vocês. Olha aqui. Aqui tem uma sementinha dela, né? Aliás, tem várias sementinhas dela aqui, ó, de pertinho, tá vendo? Eu vou tirar para vocês verem. Ó. Que é uma sementinha, tá bom? Que é uma sementinha da azulzinha que germina em solo úmido, né? Solo aí você pode pegar um substrato para mudas, né? Ou uma terrinha rica em matéria orgânica e manter ela úmida num local bastante iluminado, porém não com incidência de sol direto. Ou no máximo solzinho fraquinho da manhã. Aqui, olha, eu tenho mais uma sementinha aqui. Olha, vocês podem ver que essa daqui já tá bem sequinha. Deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. Uma sementinha que tá prontinha para plantio, porque ela tá bem sequinha já. E aqui eu tenho ela em vaso, né? Aqui ela tá em vaso, então eu consigo controlar melhor a umidade e por isso, né, ela tá um tom mais verdinho aqui e tá inclusive com um pouco mais de flores. Olha de pertinho, gente, é uma plantinha muito delicadinha, né? E é uma plantinha que é ótima como forração ou mesmo para fazer uma bordadura de jardim. Apesar de que a maioria das pessoas acabam cultivando ela em vaso mesmo, por ela ser uma plantinha muito charmosa. E aqui eu já mostrei para vocês, né? Nós temos a torênia, né? Que é uma plantinha que ela nasce espontaneamente aqui no meu jardim, que é uma também das plantas que uma vez que você tem ela, você vai ter sempre, né? E tem diversas cores também, é ótimo para colorir, né? Tanto em jardineiras, em vasos, vasos pequenos, vasos grandes, né? Ou mesmo, né? Num canteiro ou juntamente com outras plantas, né? Que tem um porte maior. Essa daqui é uma plantinha
herbácea, cresce em 20 ou 30 centímetros, né? No máximo 40 centímetros, quando se desenvolve muito bem, e é uma plantinha anual também. E aqui nesse exemplar, né, que a florada mais exuberante já passou, as flores já estão perdendo um pouco da cor, né? Ela tem aqui as cápsulazinhas que sobraram, né, das flores, e aqui dentro dela tem o pozinho que é a sementinha, né? A sementinha fica aqui dentro dessas cápsulazinhas e é um pozinho branco que germina muito facilmente também, ó. Tá vendo ele aqui na minha mão? Ó, aqui dentro desse daqui vocês conseguem ver direitinho ele aqui, né, dentro da cápsulazinha que sobrou da flor, ó. Esse pozinho aqui germina muito facilmente quando você, né, semeia ele em substrato. E mantém esse substrato úmido, né? Tem que ter um pouco de umidade e um pouco de luz solar. Não é uma plantinha muito exigente quanto ao tipo de solo, não. Que, por exemplo, ela nasceu entre as pedras aqui, nasceu espontaneamente, não fui eu que plantei ela aqui, tá? Aliás, nasceram muitas, tá? Eu acabei desbastando e deixando só as que estavam maiores. E para não dizer que eu mostro somente flores, vou mostrar uma aqui para vocês, né? Que é a trança de cigana e que muita gente não percebe que ela também produz sementinhas, tá? Essa plantinha tão delicadinha que fica, é ótima como forração ou então como plantinha pendente, né? Porque ela fica com esse escorridinho no vaso. E sim, ela produz sementinhas, tá? Essa plantinha delicadinha, verdinha, produz sementinhas. Olha aqui a quantidade que tem aqui. Eu nunca fiz o plantio, até porque a propagação dela através de ramos se dá muito facilmente, tá? Mas mesmo assim eu quis mostrar para vocês essa curiosidade, porque eu sou apaixonada por essa plantinha, tá? E eu, inclusive, procurei ela por muito tempo aqui nos viveiros da minha cidade, até que um dia eu encontrei e trouxe para casa, por isso eu tenho diversas mudas que eu mesma fiz aqui em casa. A propagação dela, a forma de propagação dela, né, através de ramos é muito interessante, mas agora eu vou experimentar também através de sementinhas, só para contar para vocês como é que foi. E vou finalizar esse vídeo, né, com um cosmos na cor rosa, porque as pessoas sempre falam para mim que a cor rosa é a menos comum na região deles. E de fato, né, a cor amarela aqui na minha região é a mais comum. E o cosmos é uma plantinha ótima para você colorir o seu jardim, né? Porque ela tem uma cor muito vibrante, produz muitas florzinhas, dá um contraste incrível com a folhagem verde dela, né? E essa daqui, principalmente na cor rosa, que tem esse tom amarelo no meio, dá um contraste super vibrante. E é uma plantinha de muito fácil cultivo, muito rústica também, tá? Gosta de regas, mas fora isso ela não é exigente, vai bem até mesmo em solos pobrinhos. E suporta sol, ela é uma planta de sol pleno, quanto mais sol, mais flores ela produz. E uma vez que você tenha cosmos no seu jardim, pode ter certeza que você pode ter sempre, porque ele se reproduz até mesmo espontaneamente. Por isso a gente chama de flor do campo, né? Porque é uma plantinha que às vezes até mesmo em terreno abandonado, né? Ele não se perde, as sementinhas ficam lá no chão e aí nas chuvas, né? Do ano seguinte ele rebrota com força total e fica linda no jardim. Ó, aqui tenho algumas sementinhas, olha, que estão verdes ainda, né? Mas elas ficam marronzinhas quando estão secas e aí você pode simplesmente colher e plantar no ano seguinte. Quando as sementinhas estão maduras, olha, elas ficam assim, ó. Essa daqui está completamente madura e a colheita dela se dá exatamente assim, prontinho. Aqui eu tenho um monte de sementinhas que eu simplesmente posso semear no jardim, tá? Porque ela germina facilmente em solo úmido. Aqui na minha casa, sabe, simplesmente após as primeiras chuvas, né, após a seca, né, então lá para setembro mais ou menos, ela germina com todo o vigor. Onde tiver caído sementinhas dela, germina facilmente. Por isso eu sempre guardo as sementes, né? E quando eu percebo que está se aproximando o tempo das primeiras chuvas da primavera, eu já semeio ela aqui no canteiro. Então, se você gostou dessas dicas, gostou de conhecer essas plantinhas, tá? Eu sei que sempre tem pessoas que às vezes nunca viu, não sabe como é o aspecto das sementinhas, que muitas vezes tem as plantas em casa. Então, se teve alguma informação que é útil para você de alguma forma, ou que você gostou de saber, então deixa o seu gostei,
deixa o seu like, tá? O seu like aí é o adubo do nosso canal. E claro, se ainda não é inscrito, senta o dedo no botão vermelho aí, se inscreve, é só um clique. Ativa o sininho para ser notificado quando a gente subir vídeo aí no YouTube. E um beijo para vocês, muito obrigada pela participação. Se tiver alguma dúvida, dica, sugestão, qualquer comentário, pode deixar, pode ficar à vontade para escrever aí embaixo. Um beijo para vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.